Oi, gente, tudo bom? Eu sou Manuela Mello e hoje, no novo episódio do podcast Conexão Saúde, vamos conversar com a doutora Beatriz Costa sobre o novo decreto 11.999, de abril de 2024, que dispõe sobre a Comissão Nacional de Residência Médica e sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de programas de residência médica e suas instituições que os ofertam. Doutora, prazer. Obrigada. Boa tarde. Prazer estar aqui. Eu vou começar pelo básico. O que é a Comissão de Residência Médica? Bom, a Comissão Nacional de Residência Médica é uma área dentro da Secretaria de Educação Superior, a CESU, que trata sobre a residência específica médica. Existe agora as residências multiprofissionais e dentro delas existe a residência médica. Ela é quem fala sobre as atribuições de uma especialidade, quais são as competências, habilidades e atitudes que você tem que ter para ter um especialista em uma determinada área, seja clínica médica, cirurgia geral, neurocirurgia, quantos anos ele tem que fazer de residência, quais são os locais de estágio que ele tem que fazer. Existe uma avaliação desses médicos residentes e do local onde o hospital, a pessoa que quer montar uma residência médica, ele também tem que ter uns pré-requisitos. E a residência médica hoje é considerado padrão ouro mundialmente, isso é mundialmente reconhecido. Tá? O padrão ouro é a melhor forma, né? Se você formar um médico especialista. A residência médica é um treinamento em serviço, onde o médico residente ele tem uma carga horária muito baixinha de aula teórica e aula prática. Então, ele faz plantão, ele atua operando, ele atende, ele passa por várias áreas e ele está sempre sob supervisão. Ele recebe uma bolsa para poder ser o médico residente. No final, ele tem o título de especialista pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Antes eu sabia que era pelo MEC. Isso eu não sabia. Eu tenho alguns amigos médicos e lembro da saga deles de estudar para a prova de residência. Só não sabia que era pelo MEC. Doutora, você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o papel dessa paridade entre as entidades médicas e o governo e essas novas diretrizes da residência médica e por que essa mudança é tão significativa? Bom, vou voltar um pouquinho no tempo e vou explicar como funcionava antes. A Comissão Nacional de Residência Médica era formada por 5 órgãos de entidades médicas e 5 órgãos de entidades do governo. Então, era Ministério da Saúde, Ministério da Educação, CONAS, CONASENS e Santas Casas. E Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Associação Nacional dos Médicos Residentes, que foi a entidade que eu comecei a participar. Isso que eu ia te perguntar. Aqui você vim, né? FENOM e a ABENTCO, Associação Brasileira de Educação Médica. Então, dentro delas, das comissões desses órgãos paritários, depois do governo Dilma, veio a criação de uma Câmara recursal e que, mesmo assim, manteve a paridade entre as entidades e órgãos do governo, sendo que existia uma lista tríplice, ou seja, a gente indicava 3 nomes que os membros da comissão, votantes, eles julgavam e elegiam, e o ministro da Educação escolhia dentre eles um desses. Com esse decreto novo, no dia 17 de abril de 2024, ele acaba com essa paridade. Ele coloca mais 3 membros do governo e não necessariamente você precisa mais ser médico para participar de uma comissão que é puramente técnica. E da Câmara Recursal, o ministro da Saúde, da Educação, ele pode escolher quem ele quiser e não precisa ser médico. Então, por exemplo, um dentista, um engenheiro, qualquer pessoa pode ir lá decidir sobre como formar um especialista, né? Isso impacta diretamente. Então, essa é a nossa preocupação. Esse decreto, ele acaba com a qualidade da residência médica. Isso seria a nossa próxima pergunta, né? Como que isso pode impactar na formação desses médicos? Como que esses médicos residentes depois seriam impactados, né, com essa... Sim, qualquer coisa que o governo quiser decidir sobre a residência médica, inclusive você abrir residências em qualquer lugar do Brasil, sem nenhuma qualificação e critério. Eu lembro que quando eu era presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, a gente tinha no Acre, o único hospital do Acre que tinha residência médica, lá em Rio Branco.
E a gente, por uma denúncia dos residentes, a gente fechou uma residência lá, foi lá fiscalizar. Porque a comissão, ela fiscaliza esses hospitais através das CERES, que são as comissões regionais de residência médica, todos feitos por médicos. Então, a gente avalia se está tendo esses estágios para que o residente ele tenha competência, se ele está tendo as horas necessárias, se ele está tendo o treinamento em serviço necessário. E aí, veio o prefeito, veio o governador, veio tudo, e a gente conseguiu fazer um plano de trabalho dessas residências, de modificação de todo um conjunto ali, de um estado inteiro ali, que transformou numa das melhores residências, por exemplo, da região norte. Então, para você ver que o poder de mudança que a gente consegue é uma coisa puramente técnica que vai acabar. Então, isso é um impacto direto. Fora que qualquer hospital que tenha médico residente é um hospital de alta qualidade, porque é um hospital de treinamento em serviço, um hospital onde você tem preceptores qualificados, porque os preceptores são cadastrados no MEC, na Comissão Nacional de Residência Médica, pelo PCP, e para dizer, olha, esse preceptor vai orientar os residentes. Então, ele fica responsável pelos residentes. Inclusive, eticamente, ele responde junto com o residente caso haja alguma coisa. Então, precisa ver o tamanho da responsabilidade que a gente tem dentro da residência médica, como médico. E você, tendo isso, né, você acaba acabando com toda essa qualidade que a gente tinha antes. Porque não ter médicos para julgar e qualificar e vistoriar e fiscalizar a residência e os hospitais que nelas contêm é acabar com a qualidade da residência médica. Então, só para você dizer que tem residência ali, não existe. Então, várias vagas de residência médica não são nem ocupadas, não é por falta de qualidade, é por falta de condição de ter ali. Então, por exemplo, medicina de família e comunidade, que é uma coisa que todo mundo fala, que a gente tem que ter médicos de família, que isso, aquilo, mais de 50% das vagas não são ocupadas. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo eles tendo uma bolsa extra, quase 70% não são. Por quê? Por causa de área de risco. Então, assim, a residência médica é a melhor forma de você fixar um médico no interior. Não é você criar indiscriminadamente escolas médicas, é você criar residências médicas de qualidade, que você tem um preceptor que vai puxar esse residente para trabalhar com ele, e ele se fixa no local, ele cria conexões entre as outras especialidades. Então, isso gera uma qualidade para toda uma população, para a saúde de uma população inteira. Por isso que a gente briga tanto por essa qualidade e pela qualidade da residência médica. Vou fazer uma pergunta de leiga. Pode falar. Tá. Estamos aí. Qualquer hospital pode ser um hospital de residência? Qualquer hospital. Público, privado, filantrópico. Por exemplo, a Rede D'Or tem. Né? Eu não sei se eu posso falar o nome aqui, tá? A Santas Casas tem, que é filantrópico. E o SUS tem. Tá, eu sou preceptora do Hospital Federal de Bom Sucesso da ginecologia. Hoje eu tô na outra face, né? Antes eu era médica residente e agora eu sou preceptora. Desde que eu quero fazer uma residência lá. Eu não vou chegar e vou montar igual você faz uma pós-graduação de 280 horas e já pega um certificado do MEC que quer se dizer especialista. Você tem que pegar, mandar isso para a Comissão Nacional de Residência Médica, preencher um PCP, que é o quê? Todos os critérios, todas as áreas. Olha, o residente, por exemplo, a minha área, ginecologia, tá? E obstetrícia. Ele vai passar pela ginecologia geral, tantas horas quanto ao preceptor. Ele vai para a parte de infertilidade, endocrinologia ginecológica, videolaparoscopia, videoesteroscopia, cirurgia oncológica, mastologia, pré-natal de alto risco, pré-natal de baixo risco, visita à enfermaria, plantão geral. Tem tudo isso que tem que ter dentro de um hospital, ou ele tem que criar alguns convênios, mas tem um percentual de convênio. Para você ver o quão importante é esse critério para abertura de residência médica. Por isso que tem alguns hospitais, eu tô falando de São Paulo, tá? Aqui eu tenho não tenho tanto conhecimento, porque meus amigos estão todos lá, fizeram residências lá. Por isso que tem alguns hospitais que, agora eu não sei o nome, mas assim, Santa Marcelina tem convênio com, sei lá, o Hospital X. Tatuapé, por exemplo, né? Entendi. Por isso que eles rodam também nos hospitais. Em outros hospitais, porque às vezes, assim, o que tem, por exemplo, no Santa Marcelina, não tem no Tatuapé, que é um hospital só de clínicas, né? Eu sei que, como eu fiscalizei o Brasil inteiro, você conhece bem. Né? E aí, você faz uma permuta. Né? Olha, o meu residente pode rodar 3 meses aí nesse rotatório, e aí você faz convênios. Tá. Então, isso fortalece a saúde ali. Se você for num hospital que tem
residência médica que tem treinamento de serviço, seja no público, por exemplo, você vai ser muito melhor atendido porque você vai ter um residente com o staff ali, sabe? Você vai ter sempre um médico lá. Agora, se você tiver num local, num hospital que não tem nenhum treinamento em serviço, qual é a qualidade que tem esse médico aí? A gente não sabe, sabe? Entendi. Bom, e aí, vou voltar para a resolução. E quais os impactos desse novo decreto na equidade do acesso à formação médica, principalmente para as regiões menos favorecidas? Então, Já falo bastante, mas indiretamente, né? Indiretamente. O que acontece? A gente não sabe como é que vai ser se o governo quiser abrir. O governo que eu digo, independente de quem esteja no poder. Porque esse decreto, né, ele pode ser para governo de A, de B, de C, porque isso fica. Então, assim, se o governo quer abrir lá em São Gabriel da Cachoeira, como uma vez quiseram abrir a Marinha, o Exército quis abrir uma residência lá, onde só chega de barco, demora 13 dias para chegar de barco, um local que não tem nenhum acesso e você não consegue fazer as áreas, você não, eu quero, que é uma maneira de ter médico só por ter. E aí? Qual a qualidade de formação que isso vai ter? Isso vai adiantar ter um médico lá? O médico vai sair mal formado. Você acha que o médico, depois que ficar ali, ele vai voltar para a sua cidade de origem ou vai ficar lá sem aprender o necessário, com a qualidade necessária que ele tem para ser um bom especialista? Então, você seria atendida, por exemplo, se operar um câncer, por exemplo, ou fazer uma... Eu sou ginecologista, então vou puxar a sardinha para o meu lado. Fazer Fique à vontade. cirurgia ginecológica com alguém que fez uma residência na USP, na Unifesp, deixa eu ver, no Santa Marcelina, que também tem um lugar no Ipiranga, ou você vai fazer um pré-natal ou operar com um médico que não teve a qualificação necessária, que fez ali num hospital que não tem nem material, nem preceptor, falta médico, falta material e etc. Tá, né? Então, entendo. É a qualificação. Isso acaba, a gente não tem mais como, por mais que a gente queira brigar pela qualidade da residência médica, a gente não vai ter mais esse poder de barganha. Não tem mais democracia. Você acaba sendo, é o que eu quero e acabou. Então, para mim, a minha opinião, Beatriz, que esse decreto é a maior atitude antidemocrática que eu já vi. Porque é uma comissão extremamente técnica que ela vai fiscalizar, regular a formação e a construção de residência médica, onde não precisa ter médico e onde a maioria, os médicos mesmo, as entidades médicas não decidem, entendeu? Entendi. Vou fazer um contraponto. Pode fazer, adoro. Porque a senhora pegou um ponto que aí, assim, eu entendo a qualidade, a visão do médico, né, a qualidade do médico, aí ser atendido por um especialista, né, eu falando pessoa física, né, sendo atendida. Mas esse novo decreto, ele não poderia levar mais acesso à saúde para as regiões menos favorecidas do Brasil? Independente, criar ou não criar, vai depender se o governo quiser criar. Se ele não quiser criar, também não... Então, aqui não fala da criação, ele fala do poder de voto dentro da residência médica. Então, se ele for criar, a gente também pode querer criar. Não, é que a senhora comentou de levar para o interior, claro que regiões menos favorecidas e a qualidade do residente, né? Eu sou muito a favor da criação de residência médica, mas com qualidade, porque a residência médica, não as escolas médicas, o número de médicos formados, que a gente daqui a pouco vai ter mais que a Índia, né? O número de médicos formados não faz a qualidade. O que fixa o médico no interior é a residência médica. Então, se a gente tivesse o número de vagas de residência médica para o número de formandos, de egressos, seria perfeito. Porque não teria essas pós-graduações de final de semana e etc. Entendeu a minha colocação? Eu entendi seu ponto. Eu tava para um outro ponto, mas eu entendi. De novo, né, a senhora falou muito indiretamente e assim, o papel dessas entidades e do governo justamente é para levar a qualidade da residência. E viabilizar a abertura, porque o governo, a maioria das bolsas, ela vem do MEC e do Ministério da Saúde. E dos estados, São Paulo, ele tem um grande número de bolsas que vem do CONAS e do CONASEMS, que você tem vários hospitais dentro do estado e da cidade de São Paulo que tem vários hospitais de residência médica. Então, eles têm um grande número de bolsas também. Eu não acho injusto que eles participem, mas desde que eles tenham qualidade técnica para poder julgar, para entender, para abrir, entendeu? E até para dizer, olha, esse hospital aqui não tem mais condição. Vamos abrir um outro, vamos aqui, ó, nesse hospital meu, que eu tenho do estado, eu vou abrir essa vaga de residência médica.
Então, assim, a gente quer que abra a vaga de residência médica Mas de qualidade. de qualidade, entendeu? Entendi. Quais as estratégias que essas instituições e os profissionais podem adotar para mitigar os impactos negativos dessa resolução, Olha, desse decreto? esse impacto, né, isso aí acaba com a residência médica. Então, para mim, é suspender esse decreto. A gente tem hoje a Frente Parlamentar pela Saúde, a gente tem 2 frentes, tanto no Senado quanto na Câmara, projeto de lei que suspenda esse decreto. Justamente pela seriedade e a importância que a residência médica tem, não é para o médico, é para toda a saúde da população, para todo o povo brasileiro, para toda uma sociedade. Porque se você é atendido com qualidade, se você tem o diagnóstico correto, entendeu? Isso pode salvar a sua vida. Agora, se você não tem uma formação adequada, pode matar toda uma população, entendeu? E esse decreto, ele pode... Bom, Pode ser revogado. Pode ser revogado, e aí vamos falar leigamente. Ele pode impactar também na formação de profissionais. O decreto, ele fala da residência médica. Específica. Então, assim, isso não tem uma Câmara recursal, uma comissão de residência de psicologia, entendeu? Então, assim, imagina um médico dizer qual é a habilitação de um dentista. Exato. É isso, a gente tem que... É o que você brincou comigo mais cedo, né? Eu não posso falar, eu sendo engenheira, não posso falar o que um neurocirurgião tem que ter. Exatamente. Quais são os pré-requisitos para um neurocirurgião? Você pode dizer para mim? Onde ele tem que atuar? Quais as áreas que ele tem que estagiar? Não faço ideia. Nem vendo Grey's Anatomy e House, eu vou saber de falar. Aqui no Rio de Janeiro, teve um falso médico que foi preso, que ele falou que ele podia atender como médico, porque ele viu todas as séries, várias vezes, de Dr. House. Então, ele pode atender como médico. Então, assim, a gente vê que não é assim, as coisas não funcionam bem assim. Então, acho que todos os profissionais de saúde, todos os profissionais em geral, eles têm que ter uma formação adequada. Acho que quando a gente tiver uma formação, desde a base até a formação de ensino superior adequada, muita coisa se muda nesse país. Sim. E aí eu vou para nossa última pergunta, que vai um pouquinho que a senhora estava falando. Que toda essa discussão que a gente está tendo, né, na mudança da paridade, das entidades médicas, do governo, você acha que pode abrir espaço para as revisões de políticas de saúde e educacionais de medicina no Brasil? Isso eu não tenho como te responder. Por exemplo, se você tem... É como se tivesse um controle social em cima de uma câmara técnica, né? Então, será que isso é bom para o país? Será que isso vai impactar em alguma coisa? Eu acho que a necessidade pode ser vista pela sociedade, mas a qualidade e a parte técnica tem que ser vista pelo técnico. E aí, isso a gente não abre mão. Isso eu concordo. Eu acho que, como uma consumidora de saúde, eu também não abriria. Eu também, como médica e como paciente, porque todo médico, ele é um paciente também. Então, você imagina eu, médica, sofro um acidente ou tenho algum problema, eu vou ser paciente da mesma forma. Então, a briga não é só pela medicina, é por mim também como usuária. Sim, exato. Todo mundo, todos nós somos. Por isso que eu falo que é em prol da sociedade. É isso que a gente tem que deixar claro. Investir na qualidade da residência médica, é investir na qualidade de especialistas e a gente investe na saúde da população, na qualidade do atendimento, na qualidade técnica, de toda uma atenção à saúde. Entendi. Doutora Beatriz, muito obrigada. De nada, obrigada. Eu aprendi bastante, eu não sabia que... Você é uma expert em residência médica, já pode se inscrever no MEC para fazer parte. Para fazer parte aí. Eu não sabia que era o MEC, de verdade. Sim. Não sabia. É CESU, Secretaria de Educação Superior, eu não sabia. Muito legal. Bom, muito obrigada. Eu tenho não falar nada político, viu? Foi. Mas foi ótimo. Foi muito bom. Eu aprendi bastante. Eu não sabia que era do MEC e essa mudança toda, o que afeta, né? Afeta completamente. Completa muito. Entendeu? Então, isso atrapalha. Então, é uma coisa que é um controle social, é muito democrático, não sei. Exatamente. Você acaba com a democracia, o governo faz o que quer, o médico, as entidades médicas ficam lá só olhando, não podem fazer nada, e a verdade é essa. Então, não existe a negociação de tipo, vamos mudar esse item, não. Ou posto o decreto, ou não tem conversa. E se os residentes pararem, acaba. Faça luta. Acaba. A gente fez uma greve na época de 45 dias. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Entendeu? Bastante. Porque como é um treinamento e serviço, o hospital tem que funcionar sem médico residente. Entendeu?
Doutora Beatriz, muito obrigada por participar do nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para os próximos. Tchau, obrigada.